O céu espera resultados quando multiplicamos o que recebemos. Eu quero trazer essa palavra para vocês aqui hoje. Pode deixa assim, depois eu vou conduzindo. Gente, todo mundo que está ali ouvindo Jesus, lembra? Jesus está no barco, está ministrando. Quando ele começa a contar a parábola do semeador, vamos entender isso aqui. Não era algo difícil de ser compreendido para aqueles homens. Provavelmente a maioria deles tinha sua agricultura familiar. Tinha alguma coisa que ele plantasse na sua casa ali, enfim, que ele pudesse colher. E todo mundo sabia que nenhuma plantação gera uma colheita imediata. Existe um processo, gente. E ontem nós falamos desse processo, a espera do tempo. Mas existe também, dentro dessa nossa caminhada, às vezes o período da frustração, daquilo que você esperava e que não aconteceu, o período de decepção. E tudo isso constrói quem eu e você somos. Quem aqui já teve, só desse lado aqui, uma decepção com um crente? Levanta a mão. Um crente decepcionou você. Muito bem. E para não constranger, e quantas vezes você decepcionou alguém? Só para não constranger, só para não constranger. Quem aqui já teve uma decepção com um pastor? Um pastor, uma pastora decepcionou você? Levanta a mão. Pode levantar a mão sem medo, sem medo. Eu não vou perseguir vocês. Oh meu Deus, levanta a mão sem medo. Agora sim, graças a Deus nós vamos. Aí eu pergunto, e você, quantas vezes decepcionou um pastor? Então percebam, se um pastor um dia lhe decepcionou, ele agiu errado, amém? Mas isso fez você crescer. Eu vou dar meu testemunho. Cadê aquele senhor que está visitando? Faz assim, escuta essa. Eu era novo convertido, escuta, para você ver. Eu era novo convertido e tinha um pastor lá na igreja Batista Cordovil, que a esposa dele estava grávida. Na minha cabeça, pastor voava pela igreja. Eu olhava para pastor como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Novo convertido, tu imagina, estava lá naquele primeiro amorzão, né? E tal. Aí ele veio e disse, irmão Alexandre, eu precisava que o irmão me desse uma ajuda. A minha esposa está para ganhar um neném e eu não tenho ainda o berço. E eu queria saber se o irmão me prestava alguns cheques para eu comprar esse berço. Eu vou pagar o irmão. Meu irmão, eu falei, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus, para ser usado para abençoar um pastor? Estou esperando até hoje ele me pagar. Aí você imagina, pô, o cara no mundo, quando não era crente, não levava a volta. Vai se converter, e a primeira volta que ele vai levar na vida dele, quem dá é um pastor. Um infeliz desse só pode estar azarado. Primeira volta que eu tomei na igreja, irmão, não foi de diácono não, por isso que eu amo os diáconos. Eu não gosto mesmo é de pastor. Me vingo deles até hoje. Agora você pergunta para mim, poxa, mas e aí? E aí que a vida é assim, fiquei decepcionado, chorei, e aí a gente corre lá para o colo da mamãe. E a mamãe disse, meu filho, se você seguir homens, você não vai ficar na igreja. Oh, mãe, mas logo o pastor, ele é homem. Então, gente, onde eu quero chegar, e para você entender, nesse processo da multiplicação vai entrar frustração, uma decepção, vai entrar tristeza. Às vezes, quem aqui passou por um momento difícil e ninguém foi te visitar? Tem alguém aqui que viveu isso? Ninguém foi. Aí a gente pensa o seguinte, mas e eu? Quantas vezes visitei alguém que estava passando por um momento difícil? Então é muito importante hoje você entender o que Deus tem para nos falar, porque, gente,
A parábola do semeador, ela não foi contada para colocar culpa nas pessoas. Jesus nunca usou uma parábola para colocar culpa, porque a culpa é uma arma, um instrumento do diabo. A parábola do semeador, ela foi colocada, ela foi contada para gerar lucidez. Eu disse o quê? Essa palavra é bonita, é nova, anota aí, lucidez. Pode usar de alguma maneira lá. Mas o que é lucidez? Lucidez é você ter uma sabedoria, uma sobriedade, um amadurecimento, um despertamento. Entendeu? Então o que é uma pessoa lúcida? É uma pessoa que convive bem com a realidade. Essa é uma pessoa lúcida. Então pode guardar essa palavra para usar no final de ano, no aniversário da família. Olha, isso aqui é uma reunião de lucidez. Pessoal, não está falando difícil. Então, volta para cá. Não se dispersa. Ele está compartilhando essa parábola para trazer lucidez no relacionamento das pessoas com Deus. E é isso que você tem feito aqui durante essa semana. Então Jesus, ele não está ali com uma mensagem para impressionar os ouvintes. Ele não está ali dizendo para os seus, botem a mão no coração e diga mais alto: 2026 será o ano em que eu vou arrebentar. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em saber o seguinte: o que o céu vai receber a teu respeito em 2026? Você vai ser uma terra que vai frutificar? O céu vai ter testemunha a teu respeito da tua frutificação? Essa é a preocupação dele. Então, gente, há algo que eu preciso compartilhar com vocês. Alguém disse assim: olha, o inferno foi formado de, como é que é? Boas intenções. Quem já ouviu isso? De boas intenções. Como é que é? Pois é, então eu vou lhe contar um outro segredo. É segredo. O céu não celebra intenções. O céu celebra resultados. Então não adianta se esconder atrás de desculpas. Não cola no céu. Então, de boas intenções, o que foi feito? Isso está na Bíblia? Eu nem sei. De boas intenções. Está na Bíblia isso? Os nossos formando em teologia, será que tem alguma coisa? Tem aí na Bíblia de vocês? Eu me lembro que o pessoal dizia também, não sei se é verdade: de 1000 não chegarás, de 2000 não passarás. Alguém lembra de ter ouvido isso? Que história mentirosa contaram para a gente, não, né? Você e eu acreditou. Eu acreditei tanto que eu tomei posse aqui na igreja em 13 de novembro de 1999. Eu falei assim: bom, se vai voltar em 2000, vou ficar só 2 meses aqui. Depois de 2 meses a gente vai para o céu. Vão 26 anos. Aliás, dia 13 de fevereiro agora, só para você, quando lembrar, agradecer, eu vou completar 33 anos que fui ordenado pastor. É uma idade interessante, né? Com 33 Jesus foi morto. Eu vou passar de lá. Então volta para cá, vocês gostam. Vamos entender hoje, com esses 2 versículos que nós vamos ler, que o que Deus confiou, porque a parábola dos talentos em Mateus 25 é isso. O que Deus confiou a você em 2025 gerou resultado? Deus colocou gente perdida do teu lado. Você pôde falar do amor de Jesus ou testemunhar? Irmãos, eu fico imaginando que é difícil você passar um ano e não ter um atribulado te procurando, ou no teu trabalho, ou na tua família, ou até mesmo na igreja, porque a igreja é um local de atribulados, não é? Tem atribulado aqui no céu? O que vocês acham? Bom, se tem, eu não conheço. Você conhece algum? Não. Vai gerar confusão. Então, Deus colocou pessoas e oportunidades para você multiplicar. E com aquilo que Deus colocou, você multiplicou, você usou. Então, gente, ouça, preste atenção, porque o texto diz assim:
Jesus vai dizer: olha, aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mas o que é isso, apóstolo? O que acontece com isso? Acontece o seguinte, gente: no reino não tem acúmulo. Se você não multiplica, você encolhe. Se você não avança, você recua. Quem não pratica, desaprende. Quem não se envolve, perde sensibilidade. E nessa noite, então, eu queria ler com você esses 2 versículos, que vão revelar 3 verbos. Eu disse o quê? Que marcam a boa terra. Falamos do caminho, falamos da terra pedregosa, falamos dos espinhos, falamos de processo, e agora vamos falar dessa multiplicação. Diz assim: porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será o quê? Versículo 23. Mas o que recebeu a semente em boa terra, tudo no singular, hein? É o que ouve a palavra e a compreende, e também dá fruto, e produz 100 vezes. Olha o individualismo. Outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Então Deus nos olha no singular. Feche seus olhos. Pai, essa palavra é muito preciosa, e nessa noite queremos entender a multiplicação. Toda boa terra que está aqui vai multiplicar esse ano. Toda boa terra que está aqui dentro hoje vai receber essa unção de multiplicação, Pai. Eu creio e eu oro por isso em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Gente, 3 verbos que vão marcar a nossa caminhada em 2026. Ouvir, compreender e frutificar. Ouvir, compreender e frutificar. Inclusive no domingo de manhã eu vou estar ministrando sobre essa caminhada do ouvir, compreender e frutificar. Por hoje a gente vai dar só uma pinceladinha para você entender. Por quê? Se você ouve sem compreensão, você tem emoção rasa. Então preste atenção. A boa terra é aquela que ouve e que o quê? Oh meu Deus, semana toda falou no mesmo versículo. Senhor, a boa terra é aquela que ouve. Todas as outras ouviram, compreenderam, e por isso tudo ficou raso, tudo ficou no superficial. Por quê? Porque se você ouve, mas não compreende, você fica no superficial. Por isso, irmãos, não importa quem esteja pregando, toda vez que eu sento para ouvir uma mensagem, eu não vou, escute isso, eu não vou me entusiasmar com se vai gritar, se vai falar cadenciado, eu não vou me entusiasmar se vai liberar profecia, se não vai liberar profecia. Eu quero saber de quanto de palavra naquela noite eu vou compreender pela boca daquele homem ou daquela mulher que está pregando. Porque você quer ver uma coisa? Quantos aqui em 2025 ouviram profecias e mais profecias? Levanta a mão. O que de fato elas mudaram a sua vida? Irmão, quando a coisa aperta, tu vai procurar a profecia que tu ouviu ou a palavra que está lá? Perceberam? Então não é ouvir, é ouvir e compreender. Porque ouvir sem compreender é ter o coração com pedra, é ter o coração com espinho. Muito bem. Aí Jesus diz: aquele que ouve compreende. E o que compreende vai o quê? Diga, frutificar. Então, se eu ouvir e não compreender, raso. E se eu compreender e não frutificar, o que acontece? Já parou para pensar nisso? Ahá, peguei vocês. Eu gosto assim. O que acontece? Vamos lá, minha filha, pergunta para mim. O que acontece? Cadê? Quem me perguntou? Que eu tenho que responder olhando para a pessoa. Quem perguntou? Para você?
que acontece? Quando a pessoa compreende e não frutifica. Olha só, ouvi, compreendi, mas não frutifiquei. O que acontece? Eu fico vaidoso espiritualmente. Eu me acho melhor do que você, porque eu compreendi a palavra. Não, eu entendi o que o apóstolo quis dizer. Não, eu entendi o que o pastor quis dizer. Eu entendi o que a apóstola quis dizer. Pois é, minha filha, se você compreender e não frutificar, você fica vaidosa espiritualmente, porque você até explica melhor do que eu, melhor do que o pastor. Não, o que ele quis dizer foi isso. Nossa, ele não falou nisso, mas não é que. O que a pessoa está? Vaidosa, porque ela compreendeu a palavra, mas ela não frutificou. Então esse é o perigo. Por isso que Jesus não disse: olha, recebeu a boa semente, todo mundo recebeu. Compreender é importante? É importante. Mas imagine se Jesus usa só apenas esses dois verbos: ouvir, compreender, e ele não bota frutificar. O que acontece? Qual é a diferença se eu compreendo? Qual vai ser a diferença em eu apenas compreender? É que eu vou saber mais do que aquele que ouviu e não conseguiu compreender. Isso vai me deixar o quê? Vaidoso. Por isso, aquele que compreende tem que frutificar. Precisa frutificar. Então, gente, vamos traduzir isso. O que é frutificar? Frutificar, pastor Tiago, é quando essa palavra que você pregou entrou em mim e eu passo a vivê-la, porque eu entendo que não é para compreensão, é para o meu modo de vida. Quando você me faz o desafio, vamos convidar um parente, vamos convidar um amigo, vamos convidar um vizinho. Opa, aquela palavra saiu do altar. Eu vou ligar, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou dizer assim: olha, estou com saudade de você, vamos nos encontrar hoje à noite, queria que você fosse num lugar ouvir a palavra de Deus. Eu compreendi e eu automaticamente frutifiquei. Então o que é frutificar? É quando a palavra que sai do altar, a palavra que eu recebo do Senhor, ela se torna vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não, do jeito que eu gosto de falar. Sim ou não? É por isso que vai ter gente a vida toda que vai ouvir, vai compreender, mas não vai transformar essa palavra em vida. Então vamos lá, eu tenho que ir embora. Por que muitos vivem com medo de perder, ao invés de ter coragem para obedecer? Primeiro, falta de conhecimento dos mistérios de Deus. Primeira coisa que a maioria dos crentes tem dificuldade de obedecer, e eu digo a maioria dos crentes, sem medo de errar, a maioria dos crentes tem dificuldade para obedecer, não tem coragem para obedecer, porque eles não têm o conhecimento, os mistérios do reino. Olha ali, ó, os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Jesus respondeu: vocês que caminham comigo, eu dei a vocês o discernimento. Então, gente, sabe por que a gente tem dificuldade de obedecer? Porque nós não buscamos os propósitos de Deus para a nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que Deus queria de você hoje? O que Deus quer de você amanhã? Você acordou hoje, quando você orou, você perguntou: Deus, o que o Senhor tem programado para a minha vida hoje? Você hoje já tinha uma agenda quando você levantou. Você foi para o trabalho, se você trabalha, você saiu para algum lugar, foi aqui, foi ali, foi ao médico. Mas a pergunta é: o que da agenda de Deus você cumpriu hoje? Então, gente, a falta de conhecimento dos mistérios do reino. Você lidera uma área do Cian, na sua cabeça já está montada a agenda. A pergunta é: essa agenda veio do céu ou da sua alegria, da sua empolgação, daquilo que você acha certo? Jejuou, orou, botou a agenda diante do Senhor. E é isso que tem cansado a igreja de Cristo.
Nós temos montado uma agenda não dirigida pelo Espírito Santo, mas pela cabeça de que crente não pode ter um final de semana em paz. Tem que ter alguma coisa. Não interessa o que seja. Falta de conhecimento dos mistérios do reino. Gente, se eu não entendo o porquê da obediência, como é que o reino vai crescer dentro de mim? Mas por que eu obedeço? Porque Ele é o Senhor. Mas por que eu obedeço? Porque eu sou servo. Mas por que eu obedeço? Porque Ele tem o melhor para mim. Jesus disse, eles não têm compreensão do reino. Eles estão aqui em pé na beira da praia, estão ouvindo o que eu estou falando, mas somente a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino. Então preste atenção, quem não conhece o mistério do reino, não fica preocupado em liberar as sementes. Pelo contrário, fica retendo, você não sabe o que vai fazer com a semente. Então o mistério do reino é frutificar, gente. Quem conhece o mistério do reino sabe o seguinte, o semeador saiu a semear. Eu sou um semeador, você é uma semeadora, nós somos semeadores. E se eu não saio a semear, o problema do semeador, irmãos, não foi o solo que ele encontrou. O problema do semeador foi que ele estava cumprindo o propósito para o qual ele existe. Ele era semeador, então ele tinha que semear. Ele tinha que semear por onde ele passou. E por onde ele passou, nunca foi a ausência da semente. Sempre foi o problema de quem? Diga, do solo. Do solo. Então agora pare para pensar, em nome de Jesus. Você em 2025 foi um semeador? Foi uma semeadora? Segundo, por que muitos vivem com medo de perder ao invés de ter coragem? Porque vivem iludidos pela retenção dentro do reino. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele não tem, vai ser tirado. Dizem que é do Vanderlei Luxemburgo essa frase, né? Que quando você passa a ter o medo de perder, você perde a vontade de ganhar. Eu não sei se é dele, mas o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu não sei se é dele, mas preste atenção aqui. Gente, se você tem medo de viver a vida que Deus tem para você, para que você vai receber revelação? Você vai receber mensagem. E mais mensagem. O problema é que Deus não quer que você apenas receba a mensagem. Deus quer que você entenda o propósito para o qual você foi criado. Esse é um nível de revelação que me assusta. As pessoas vivem uma vida sem esse sentido. Gente, qual é a armadilha desse versículo? Eu quero preservar aquilo que Deus mandou entregar. Então aquilo que eu tento reter, apóstolo, eu vou perder. Vocês sabem, irmãos, vocês têm ideia de quem foi o último discípulo a morrer? A quem que atribui? Vamos lá. João. Você já parou para pensar que João foi o cara que esteve mais perto da morte, porque foi o único que estava ali com Jesus na hora da crucificação? Aí a gente lembra do seguinte, olha, quem tiver medo de perder a sua vida, vai perder. Quem não tiver, vai ganhar. O cara é exilado lá para a ilha de Patmos. Conta-se uma história que ele foi colocado em azeite, óleo fervendo, e não aconteceu nada. E por isso é que ele foi exilado para a ilha de Patmos. Mas uma coisa eu sei, o cara durou até dizer chega. Sabe por quê? Porque quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser entregar vai preservá-la. Isso tem a ver com esse texto aqui, gente. No reino não se retém nada, 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 absolutamente nada. Eu não venho para a igreja
porque está chovendo, meu filho é pequeno. Aí para a chuva, vai para o shopping. Você reteve, não reteve? Vai perder. Irmão, o crente quando é bom, com chuva, com temporal, sem temporal, ele vai para a igreja, meu amigo, porque ele cria no filho dele uma cultura. Nós não negociamos com o nosso Deus. E nesse ponto aí eu fico tranquilo, porque não teve domingo, e quem é mais antigo sabe disso, que eu virasse para a apóstolo e disse: está chovendo muito aqui em Ricardo, fica com as crianças que eu vou para a igreja, vamos embora todo mundo. E ela também parceirona, vamos embora. E botava casaco, e botava isso, e botava aquilo, e temporal, e vamos embora, vamos que vamos. Irmãos, sabe por quê? Você cria na mente do teu filho um princípio. Meu pai não negocia valores espirituais. Agora está chovendo, seu filho não entende, você não vai para a igreja. Acabou a chuva, vamos para o shopping. Seu filho, agora eu entendi a cabeça do meu pai. Aqui é o lugar que ele quer que eu esteja. Aqui é o lugar que ele quer que eu me relacione. Eu falei isso aqui. Eu, se fosse você, começava a estudar sobre a geração aí de 2026, a geração Sigma, a geração que vai se relacionar com o IA. Não vai ter amor, não vai ter afeto, não vai ter estima por pai e mãe, avô e avó. E como é que vai se combater isso? Com valores espirituais, irmão. Essa Sigma está repreendida em nome de Jesus. Terceiro, porque que muitos vivem com medo de perder, ao invés de ter coragem para obedecer? Que vivem com uma cegueira autoimposta e uma surdez voluntária. Irmãos, olha ali, ó. Portanto, lhes falo por parábola, porque eles vendo, o que Deus... Espera aí, como é que é? Eles vendo, não? Vamos lá, eles... Só os homens, eles... Só as mulheres, elas... Então elas eram cegas? Eles eram cegos, mas se tornaram. Se autodefiniram como cegos. Ali, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Essa é a geração que está chegando para as nossas igrejas. São cegos, autoimpostos e surdos voluntários. A mensagem não me agradou. A pregação não gostei. O louvor não era o que eu queria. Todo mundo... Aí começa a cegueira autoimposta. Olha, está tudo mudado mesmo. Quem já ouviu o crente falar isso? Quem já ouviu? Está tudo mudado, as coisas estão mudando. Quem já ouviu? Eu vou aparecer do teu lado, aquela fumacinha azul. Aí eu vou falar assim: olha aí, ó. Olha o cego, autoimposto, se autodeclarando. Está tudo mudado, mas a palavra de Deus permanece para... Irmão, pecado continua sendo pecado. Adultério continua sendo adultério. Eu ontem falei aqui algumas coisas aqui, que eu fico imaginando que a turma mais nova deve ficar assim, né? Você sabe que ele tem alguma coisa contra palhetas? Hoje eu provei que não, porque eu vi com a palheta da minha esposa. Vocês repararam isso? Quem reparou? Então não tem problema nenhum de palheta. Agora, preste atenção para deixar mais claro. Vocês gostam quando eu sou mais claro? Hein? Preste atenção. Se a minha preocupação maior aqui no altar for com a cor da roupa que eu tenho e não incomodado porque eu estou transando com meu namorado ou com a minha namorada, está mais claro agora? Está entendendo agora? Perceberam o que eu estou falando? Agora ficou claro, não ficou? Porque tem coisa que a gente tem que falar clara. Eu estou transando, estou papando a minha namorada, mas estou na palheta. Vai orar para procurar poder, rapaz. Irmão, a gente não escuta história? Escuta ou não escuta? Oh meu Deus. Escuta ou não escuta? Zum, zum, zum. Só eu que escuto?
Ah, que bom. Fiquei muito chateado porque o apóstolo falou de palheta. Eu vou dizer, não tem nada contra. Mas se a preocupação da palheta for maior do que a santidade, para mim não presta. Eu não tenho nada contra algoritmos. Eles têm que estar na nossa profissão, têm que estar no dia a dia. Mas se ele for para reger o ministério, já não presta. Porque o ministério tem um dono. E o dono do ministério quem é? Então, se eu começo a dar valor, ele começa a me apresentar resultados por algoritmo. Qual é a tendência natural? É eu orar ou confiar no algoritmo? O que você acha? O que vocês acham? Irmãos, ninguém é bobo, não. Somos homens de Deus e mulheres de Deus. Tem criança aqui, mas está lá no parquinho. Se você não consegue assimilar essa palavra, levanta, sai de fininho e vai lá. Então, quando alguém falar assim com vocês, apóstolo falando agora de palheta. Não, ele não disse palheta. Ele falou que tem gente que se preocupa com roupa de cor, mas não para de transar enquanto canta. Sobe lá para o altar. Só não. É isso que a preocupação dele é essa. A preocupação dele não é por causa da cor de roupa. É se todo mundo que subiu está no nível de santidade. Bom, e aí, se você está ouvindo a minha palavra, está dizendo o quê? Glória a Deus, aleluia. Se você não está, você está dizendo, Senhor, Ele está falando comigo, eu quero mudar, eu não quero viver essa vida. Mas o que o inimigo faz? O inimigo faz você achar que eu não gosto. Tá vendo? Ele não gosta das cores. Ó. Eu vim com a mesma cor da minha esposa. O que eu não gosto é que isso se torne um motivo maior de um ministério tão ungido. O motivo maior, quem é que é meu líder? Você? Eu orei por vocês dois essa semana e jejuei porque eu creio que quando vocês começarem a louvar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Quantas vezes você receberam esse tipo? Não precisa levantar a mão nem olhar para mim, mas para pensar quantas vezes alguém chegou perto de você e passei essa semana, jejuei por vocês. Se eles derem testemunho, vai ser decepcionante. Cadê o líder aí do louvor aí? Quem é? Quem é a liderança? Cadê a Carol? Está aí, Carol? Não quero nem que você levante a mão nem concorde. Mas quantos do louvor disseram, olha, eu orei essa semana pela tua vida, para que Deus te dê direção, para que Deus te ilumine, para que Deus te unja, para quando você abrir a boca e ministrar, essa palavra quebre cadeia. Você vai ficar decepcionado se você parar para pensar em quantos falaram isso. Mas eu mudo o nome, se a turma não chega, irmã, aquela irmãzinha ali não está na cor. Olha ali o pelicano do grupo. Por quê? Porque a preocupação não é santidade, é status, é performance. E é isso que nós temos que quebrar em 2026. Que o pessoal do louvor tenha santidade de dizer, olha, eu jejuei por essa noite. Eu jejuei por nosso domingo, pela quarta-feira. Os céus vão se abrir nesse lugar e vai haver cura. E vai haver manifestação do poder de Deus. Eu gosto, tem gente que me manda assim, apóstolo, tô estudando nessas músicas aqui, mandou até o nome do cantor Mateus, eu acho que é de Timóteo e tal. Eu falei, é isso aí, pegou o fio, pegou o negócio, é isso aí. Eu me preparo, porque senão a gente vem aqui e começa com aqueles clichês. É igual, irmão, pregador para mim, ele tem 10 minutos para dizer o que veio. Se em 10 minutos ele ficar enchendo linguiça com amém, glória a Deus, aleluia, repete. Quando você se prepara, você tem o que dizer. Nossa, não é verdade? Não tem pregador que tu diz assim, pô, não vai dizer nada com nada, não vai acrescentar uma vírgula. Aquela sensação que você está perdendo tempo. É igual a turma quando ministra louvor e não se prepara. Eu quero dizer que eu sinto uma presença poderosa de Deus aqui dentro. Dá para falar outra coisa? Eu quero dizer que eu não sinto presença nenhuma. Aí, eu quero que Deus te dê a palavra. Eu quero que você, eu estou nem aí se fala, quando eu abrir a boca, fala assim, isso é de Deus. Eu estou lá do outro lado da tela, está me tocando. Meu Deus, é para mim, isso aí sou eu. Irmãos, eu louvo a Deus porque tem palavra que sai desse altar, na área da adoração.
tem palavra. Tem palavra, é bom isso. Graças a Deus. Eu só falei isso porque às vezes a gente vive com a cegueira autoimposta e com a surdez voluntária, né? Então essa capacidade de não entender as coisas espirituais é cegueira autoimposta. Mas ele está reclamando, ele está falando isso. Pega a palavra toda. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você separar minha pregação em cortes, pode ser que tu escute aqui alguma coisa que não tem nada a ver. Eu estava lá na hora que ele falou isso. Pega a mensagem toda. Quando alguém, irmãos, quando alguém lhe parar, lhe abordar, eu ouvi dizer, você estava lá, minha filha, você estava lá, meu filho, você ouviu, faz sentido isso para você? Essa é a mente do nosso apóstolo? Você ouviu a mensagem toda? Ou alguém te vendeu um corte? Como viver 2026? Vamos lá. Como viver 2026? Pode avançar. Já falei do coração endurecido. Como viver 2026 multiplicando o que o Senhor vai liberar? Primeiro, decida aplicar a lei espiritual da multiplicação, porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância. Que lei é essa, apóstolo? Aquele que tem, mais será dado. Gente, é um princípio que desafia a lógica. Aquele que tem, mais ele vai receber. Aquele que tem, mais vai receber. Que lógica é essa? É a lei da multiplicação. E como é que você consegue identificar a lei da multiplicação aqui nesse texto? Olha o que diz, gente, preste atenção. A lei diz, Isaías vai dizer isso: aquele que tem, se dará. Aquele que tem, se dará. Olhe para cá. Aquele que tem, se dará. Olha, se eu tenho e vou receber, onde é que começa esse processo todo? Na materialidade ou na minha mente? Vou repetir. Aquele que tem, mais se dará. Aonde é que começa isso? Esse mais se dará vai ter que se materializar primeiro para que eu veja, ou ele começa na minha mente? Aquele que tem, na mente. Então, o que eu tenho hoje de talento, Jesus está usando? Então obrigado, Senhor, porque o Senhor está me usando. Quem aqui canta? Canta, levanta a mão se canta. Tudo bem, esse talento que Deus te deu, você está usando? Então está na hora de usar. Quem aqui gosta de falar? Falar, gosta de... olha, você nasceu para falar. Eu sou assim, irmãos, eu nasci para falar. Se eu não fosse apóstolo, pastor, eu ia ser narrador de jogo, eu ia ser narrador de alguma coisa. Não é verdade, apóstolo? Eu gosto de falar, apóstola. Muito, fala muito. Ela faz isso igual o Tite, fala muito. Mas eu boto isso, meu talento. E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou grato a Deus por isso. E é por isso que aquele que tem, mais Deus vai dar. Então agradeça. Quem aqui gosta da dança? Mais você vai receber. Agora, eu tenho que agradecer pelo que Deus me deu. Aquele que tem, obrigado, Senhor, pelo que eu tenho, mais Ele vai dar. Mais Ele vai entregar, mais Ele vai... Então, gente, é simples assim. Toda pessoa que gosta de cantar, ela ama as oportunidades que ela tem para louvar. Estou errado? Por isso, mais ela vai cantar. Por quê? Porque ela atrai a oportunidade. Eu amo o que eu faço, mas eu vou atrair. E você? Então hoje, nessa noite, Deus está dizendo o seguinte: o que eu tenho, o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Você tem se alegrado com o que eu tenho te dado? Não tenho me alegrado, não tenho usado. Então até isso Ele diz: eu vou tirar.
Mas aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Então, gente, a lei da multiplicação, primeiro, começa com gratidão. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de servir no reino. Obrigado por fazer a tua vontade. Irmãos, toda pessoa que ama o que faz, ela não se cansa de fazer. Tem dia que eu saio daqui exausto fisicamente, mas eu amo o que eu faço. É um cansaço abençoado. É igual a turma quando eu vejo na dança aqui, é para final de ano, gente vai para lá e vem para cá e vai e roda, para, volta, errou, e a turma faz de novo e faz de novo. E eu imagino que também seja assim na questão dos ensaios, do louvor. Gente, pega o tom, vamos ali. Pergunta para quem ama o que faz, se a pessoa ama cantar, se ela fica chateada porque ela está se aperfeiçoando. Então, ao que tem, mais lhe será dado. Só está em casa, está estudando, porque ela ama aquilo, ela gosta daquilo. Eu gosto de ouvir pregações, irmãos. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ler. Hoje até fiquei sabendo de uma notícia que a gente tem que orar. Um dos meus autores prediletos, Filipe Yancey, confessou hoje que mantém um caso com uma mulher casada há 8 anos. Foi hoje, veio a público isso. Camarada que escreve para milhões, é uma derrota nossa. Agora, o que ele escreveu se tornou menos verdade porque ele caiu? Claro que não. A gente tem que ter em mente o seguinte: Deus usa quem Ele quer. Amém? É orar agora para que essa situação, que já parou na internet, que seja resolvida, que ele possa lá entrar no tempo de arrependimento, ele possa voltar para a esposa dele. Então, essa mentalidade de abundância, ela tem que ser trabalhada no nosso coração, porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância. Aquele que tem, a vida é intensa. Aquele que tem, mais eu vou dar para ter, e mais ele vai dar. E aquele que tem vai dando, e vai dando, e vai dando, e vai dando. E é isso que Deus está dizendo aqui para cada um. Eu quero que em 2026 aquilo que você tem multiplique para eu te dar mais, e te dar mais, e te dar mais, e te dar mais. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por quê? Porque aquele que não tem, ele foca na escassez. Ele não foca no que ele tem, ele foca no que ele não tem. Então, gente, ter aqui não se refere à quantidade, mas à postura. O que tem vai receber mais, e aquele que não tem, até o que não tem vai ser tirado. Porque a postura da gratidão e a postura, a mentalidade daquele que não tem. 2025 foi um ano difícil, foi ou não foi? Foi? Mas você acha que Deus está perguntando para você: meu filho, cadê a sua fé? Você acha que Deus vai... Imagina Deus perguntando: meu filho, cadê a sua fé? Deus não está perguntando pela sua fé, Ele está perguntando o seguinte: o que você frutificou em 25? Porque a fé já foi dada, gente. Ela já é um presente de Deus. Então, eu não vou ouvir Deus, o Espírito Santo falando assim: Alexandre, e aí, Alexandre, você terminou 2025 crente? Não, o Espírito Santo disse: Alexandre, o que é que você vai entregar para o céu em 2025? Cara, imagina, gente, a parábola dos talentos. Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem assim, que o Senhor era aquilo, então eu resolvi enterrar. E disse: por que você não colocou no banco? Se você sabia que eu era isso tudo, o que você fez com o talento que eu te dei? Nessa noite Deus está dizendo: 2026, eu quero os resultados da tua vida. Eu quero que o céu saiba que você é uma pessoa agradecida, que você é uma pessoa que avança, que é próspera, que é abundante. Segundo, como viver 2026 multiplicando? Entenda que frutificar não é competir, é fidelidade. Eu não vou frutificar para mostrar que eu tive 30, ou que eu tive 60 ou 100 por sua causa. Eu vou frutificar porque essa é a vontade de Deus. Gente, eu falei aqui ontem: não se frutifica por competição.
Ah, o meu ministério, eu vou mostrar que o meu ministério é melhor do que o ministério dela. Não! Isso não faz parte do reino. Jesus disse, não adianta. A boa terra nunca vai produzir igual. Por quê? Para que não haja competição. Alguns vão dar 30 e vão se alegrar porque dão 30. Outros vão dar 60 e vão se alegrar porque dão 60. Então diga comigo assim, o céu... Não. O céu não avalia a colheita. O céu identifica a fidelidade. Esse ano eu colhi 30, é só o começo. Ano que vem eu já estou colhendo um pouco mais. Já amadureci. Quem sabe em 2028, que eu espero que Jesus tenha voltado, eu já estou preparado para colher 100. Porque Deus foi tratando meu coração. Não vou me fechar para soberba, mas para propósito. Gente, o erro não é enquanto você colheu, mas é porque que você não frutificou. Deus quer que você dê fruto. E o vosso fruto? Jesus disse lá em João capítulo 15. Eu vos nomeei para que vades deis frutos. E o vosso fruto? E o vosso fruto? Pois é isso aí. Essa noite, ontem nós oramos. Nós temos que parar de ficar olhando para a colheita dos outros. Mas por que ela colheu 100? Por que ele colheu 60? Você tem que olhar para o céu e falar, obrigado, Senhor, porque eu frutifiquei. Obrigado, Senhor, porque eu frutifiquei. Por último, fique em pé porque vem o melhor da festa agora. Encare com determinação o processo. Falei de processo ontem. E processo é para gente determinada. Encare com determinação o processo que antecede. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e ele espera o tempo da colheita. Muito bem, qual é o... Vamos ali para o versículo, porque a gente tem que ler no versículo devagarzinho. Qual é o primeiro passo? Diga ouvir. Qual é o contato inicial? Qual é o começo? Ouvir. Então qual é o primeiro passo? É o que vocês estão fazendo. Podem subir, pessoal do louvor. Qual é o primeiro passo? Ouvir. É o que desde segunda-feira. Ouvindo segunda, ouvindo terça, ouvindo quarta, ouvindo quinta. Está ouvindo hoje. Espero que escute domingo. É ouvir, ouvir. Agora, por que Jesus começa com ouvir? Porque Ele precisa que você entenda uma coisa. Tem muitas vozes querendo te governar em 2026. Então pare para ouvir a voz que define o teu futuro. Vão ter vozes querendo te comandar em 2026. Vão ter vozes dizendo assim para você, faz isso, faz aquilo. Defina qual é a voz que vai te governar. Primeira coisa é ouvir. Qual é a voz que você quer que guie você em 2026? É a voz do mosquitinho fofoqueiro? Qual é a voz? Então eu já defini, tem uma voz que vai me governar. É para essa voz que eu quero ouvir. Segundo, depois diz o quê? Compreender. O quê? E compreender, gente, é o divisor de águas. O problema hoje dos crentes não é ouvir, hein? Não é ouvir. E é interessante, eu sei que vocês sabem disso, mas presta atenção aqui, olha para cá. É aquele que ouve, não é isso? E essa palavra no grego, sinfimemes, quer dizer unir ideias. Quem é o que compreende? É que ouviu a palavra e uniu. Disse, Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os solos que você viu aqui durante essa semana tiveram dificuldade de ouvir? O que vocês acham? Não. Todo mundo o quê? Mas só a boa terra compreendeu. Por quê? Uniu ideias. Você já viu a quantidade de sermões só esse ano que você já ouviu? Só esse ano, hein? Sermãozinho de 3 minutos, sermãozinho de 5, devocional.
Então, ouvir não é o grande... O X da questão é compreender, é fazer a conexão, é receber a informação e colocar o discernimento. Vocês acham que até o final do ano vocês vão ouvir muito lixo, muita mensagem que não chega a lugar nenhum? O que vocês acham? Então trate de compreender, de ter discernimento, que nem tudo que é pregado é para você. E outra coisa, qualquer um que venha pregar, começa por mim, pode me colocar à prova. Crente de Bereia, o que ele está pregando faz sentido? Está na Bíblia? Irmãos, eu não posso ter medo de ser avaliado por vocês nem por ninguém. Eu tenho que ter consciência que o que eu prego vem da parte de Deus. Eu tenho que ter consciência disso. É o divisor de águas. Quando a verdade ela entra na mente, é porque você ouviu. Quando ela chega no coração, é porque você compreendeu. Então, o último estágio qual seria? Que está aí? Pode falar. Dar frutos. Jesus disse, se você ouvir, Alexandre, se você compreender, é inevitável, você vai dar frutos. Você vai dar frutos. Essa vai ser a evidência de que você valorizou as sementes que o semeador colocou na tua vida. Eu termino a minha palavra, gente, te dizendo que a maioria dos crentes que você conhece e eu param no primeiro estágio. Eles escutam, mas não compreendem. Por isso que nós temos uma qualidade fraca de crentes. Por isso que nós temos uma qualidade fraca de adolescentes. Por isso que nós temos uma qualidade fraca na Bíblia de jovens. Por isso que nós temos uma qualidade fraca na Bíblia de homens. Por isso que nós temos uma qualidade fraca, mas muito fraca, de mulheres. Por quê? Porque ouvir não é o problema da igreja hoje, apóstola. O problema da igreja hoje, minha apóstola, é compreender. Nós não queremos compreensão, nós queremos distração. A compreensão te leva a queimar neurônios, a distração deixa você relaxado. Quem aqui já viu um Reels de 20 minutos? Tem? Por quê? Porque a proposta de todo Reels é que você, no máximo, 3 minutinhos. E aquilo vai te distraindo, 3, 6, 9, 12, daqui a pouco 1 hora. Então, gente, a gente está ouvindo sermão, a gente está ouvindo podcast, a gente está ouvindo devocional, ouvindo pelo WhatsApp. Nós estamos acumulando informação. Preste muita atenção nisso. Mas a gente não está entendendo que tem que compreender para que aquela informação se torne uma semente. Eu queria orar com você. E nessa noite, eu queria te convidar a um propósito com Deus. Deus, me dá discernimento da palavra. Deus, eu não quero apenas ler a palavra, eu não quero apenas ouvir sermão, eu quero discernimento. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa que Tiago diz assim, se alguém, Tiago 1:8, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de maneira liberal. Você precisa pedir a Deus discernimento. Deus, eu quero discernimento. Eu não quero ouvir a palavra e sair daqui com a palavra no meu ouvido. Eu quero discernimento, eu quero que essa palavra crie vida em mim. Se essa pessoa é você, quando eles começarem a louvar, eu só vou orar por isso, para que você receba discernimento. Discernimento vai fazer você viver melhor como marido, como esposa, como filho. Discernimento é a capacidade que o Espírito Santo vai agir em você, e você entender a palavra e aplicar na sua vida. Volto a dizer aqui, quantas mensagens em 2025 você ouviu que tocaram você? Mais de 10? Cadê aquela jovem ali de preto? Mais de 10? Quem aqui
se lembra assim, olha, em 2025, pelo menos umas 20 palavras me tocaram? Tem alguém assim? Ó, tem alguém que lembra assim, olha, apóstolo, pela quantidade de mensagens que eu ouvi, pelo menos umas 30 me tocaram. Tem alguém assim? Umas 30 pregações te tocou? Muito bem. Quem ouviu o sermão direto em 2025 e tocou nada? Eu não entendo essa igreja. Deixa eu falar, não vou brigar. Eu não vou brigar. Se você quer discernir, eu sempre peço isso. Toda mensagem que eu escuto um pregador de fora, eu digo assim: Senhor, me dá discernimento para entender essa palavra. Eu tenho uma mania de pegar a minha Bíblia quando eu sento ali, pegar a caneta para ficar olhando, anotando, conferindo, porque eu quero que aquela palavra faça sentido. E o que o pregador quer que eu mude? Então nessa noite eu queria convidar você para terminar. Senhor, me dá discernimento para entender a tua palavra. Eu quero compreender. Eu quero que 2025, 2026 seja o ano em que eu vá compreender. Não quero apenas ouvir, quero compreender. E quero que essa compreensão se torne um fruto na minha vida. Eu vou mudar em 2026. Se essa pessoa, você sai do seu lugar, porque eu quero orar com você hoje específico. Só para aqueles que vão orar por compreensão.